Então eu nasci num dia de calor, um dia de um formigueiro terrível que tiveram que matar não sei o quê. E a mamãe fala que no parto estava na pré-carnaval e ela falou, e eu ouvia muito a música Meu Periquitinho Verde. Meu periquitinho verde, tira sorte, por favor. Então a característica do meu nascimento é isso, calor, carnaval, né? E o periquitinho verde, tirando a sorte das pessoas, né? É isso. Pois eu juro que não tenho paciência de aturar. Mamãe, eu quero mamar. Meu periquitinho verde, tira sorte, por favor. Eu quero. Eu me permito, eu acho que se eu não falar isso, fica incompleto. Eu estudei no Grupo Escolar Coronel Vieira. Aquilo me marcou muito, porque eu tinha uma professora que todo Cataguases antiga conhece, que é a dona Enedina Prata. Só tive duas professoras. E a outra, Zoraide Guimarães. Essas pessoas, vocês que são mais jovens, podem se lembrar às vezes de lembrança. Mas eram mestras, assim, excepcionais. Eu tenho a mania de colecionar, que eu adquiri da minha mãe. Eu tenho os santinhos, todos os santinhos que elas me deram. Quando eu fiz a primeira comunhão, por exemplo, estava lá, ao Mauro Sérgio, uma lembrança da primeira vez que Jesus foi habitar o seu coraçãozinho. Eu tenho coisas do Arco da Velha. Inclusive, pasme, a notícia do meu nascimento no jornal Cataguases na época, né? O nosso antigo jornal lá tinha casamentos, nascimentos e tal, noivados, falecimentos e tal. Então vinha nascimentos, eu sei de cor, não posso esquecer isso. A mamãe recortou, eu tenho isso guardado lá. Nascimentos. Foi enriquecido o lar do senhor Eduardo Rocha Silva e de dona Dalila Fernandes Silva, com o nascimento de um robusto pimpolho que na pia batismal receberá o nome de Mauro Sérgio. Então esse aí é outra curiosidade, né? Porque robusto pimpolho é qualquer coisa, né? Eu também tive a sorte de trabalhar com a dona Lira Cunha, estudei com a dona Lira Cunha, quando comecei a aprender francês, numa admissão. Falava francês, eu saí falando francês mesmo, logicamente com um vocabulário pequeno, né? Aí apareceu o Colégio de Cataguases. O Colégio de Cataguases foi inaugurado em 1949, exatamente, 1949. Porque no ano antes, eu me lembro dessas datas como referência, o Grêmio Literário Machado de Assis, porque foi muito marcante na minha vida de jovem, o Grêmio, o Colégio de Cataguases e tal, que era novidade na época, né? Um colégio feito pelo Oscar Niemeyer, aquela coisa toda. Então eu peguei o colégio com os, vamos dizer assim, os primeiros movimentos, né? da fama do colégio. Os Peixoto na época, eles queriam fazer o seguinte, nós sabíamos que nós não podíamos contar com alunos só de Cataguases. Para tanto, eles fizeram um internato, porque Cataguases ficava perto do Rio, né? E eu acho que foi o grande achado, vamos dizer assim, mercadológico, porque ele encontrou um nicho muito importante. Aí, para cá, vieram filhos de artistas, né? E o consagrado Chico Buarque de Holanda, filho do fulano que era radialista, atores, de vedetes que faziam aqueles teatros, revistas e tal. Enfim, o Colégio Cataguases despontou. Logo, já nos primeiros anos, passou a ser muito bem frequentado, né? Na época, as garotas iam para a escola normal, né? E os rapazes iam estudar no Colégio de Cataguases. Estrogonofe, exatamente. Poxa, você vai comer? Ele falou assim, agora vocês vão comer um estrogonofe. Eu falei, meu Deus do céu, o cara é muito sofisticado. E era. O Chico Peixoto era um cara sofisticado. Ele usava aqueles veludos, cotelê. E eu, enquanto era rapaz, enquanto não tinha um blusa de veludo cotelê. Bom, eu falei assim, bom, a biblioteca é por aqui. Eu fui lá devagarzinho, fiquei olhando assim, embevecido, aqueles livros, né? E ele estava atrás assim, né? E me vendo. Quando ele chegou perto de mim, eu levei um susto.
Uai, você gosta de ler? Eu falei, gosto. Resultado, eu saí de lá com não sei quantos livros para ler em casa. Francisco Inácio Peixoto. Eu considero o Chico Peixoto, o doutor Francisco, né, uma pessoa que não poderia ter deixado de nascer em Cataguases. Olha só, a minha mãe é meio parente deles assim, em segundo grau. O doutor Francisco, todo o livro dele que ele dedicava para mim, ele punha Paulo Mauro Sérgio, entre parênteses, sabia que somos primos e tal. Então é o seguinte, é uma figura que teve muita influência na minha formação. Não cheguei ainda nos professores, né? Embora o doutor Francisco, mais tarde, veio a ser professor de espanhol. Eu consegui em um ano, né, falar correntemente e tal. Olha só o período em que aconteceu, até aí não tinha nada de festival. Eu chego muito bem, rapaz, você vem para cá, eu falo, mas eu estou bem aqui. Ah, eu vou. Vim em 1961. Acontece que eu no Rio, eu morava na casa de uns primos, na Tijuca. E o filho do seu Humberto, o Chiquinho Mauro, ele passava todo dia assim, e o meu primo falou assim, ó, aquele lá é lá de Cataguases, filho do Humberto Mauro. Ah, filho do Humberto Mauro. Ele mora aqui pertinho. Eu falei, eu vou lá. Qual cataguasense que não conhecia o Humberto Mauro, né? A minha mãe falava, para mim Humberto Mauro era um cara, mora lá. Eu fui pedir uma audiência para ele recebeu muito bem, ele era um cara muito educado, né? Ele já estava com aquela coisa aqui, né? Ele tinha um calombo aqui, uma coisa. Começamos a conversar, daqui. Ele falou, menino, mas você é filho de cá, eu sou filho do fulano. Ah, eu conheci e tal. Eu falei, eu sou Humberto, eu estou deixando publicidade, eu estou indo para Cataguases para ser advogado lá. Eu tenho a impressão que o negócio é o seguinte, me deu uma ideia aqui, vamos fazer um festival Humberto Mauro, porque a minha mãe conta isso e a cidade, ninguém comenta isso. Ah, houve um doido aqui, um senhor que fez, né? Mas ninguém sabia a importância. E naquele ano, eles estavam divulgando que veio um cineasta francês, eu sabia o nome do cara, mas aí o tempo, né, vai passando, e que ele colocou Humberto Mauro e Ganga Bruta. Humberto Mauro entre os 10 maiores cineastas do mundo. Eu falei, puxa vida, não foi. Resultado, é menino, não sei o quê, é muito... Não, o senhor vai. Eu já conversei com o Alzir Arruda era o... E o Alzir Arruda participava como ator dos filmes do seu Humberto. Mas você conhece o Humberto? O Alzir Arruda, ele vive pedindo para eu escrever para o Cataguases e tal. Aí ele já ficou amaciado, né? Bem, mais calmo. Nós podemos pensar. Nisso a Dona Baby, esse assunto, eu só estou falando aqui agora. Eu não posso também guardar, apesar de ser uma coisa assim, sei lá, meio estranho, que você pode reagir, talvez seja uma informação completamente nova, que eu acho que nunca ninguém soube disso. A Dona Baby estava lá ouvindo a conversa, né? Humberto, eu falei, não, só tem que... Aí ele falou, Humberto, mas você tem coragem de voltar naquela cidade? Aquela cidade que perseguiu, nós não fomos felizes lá, aquela cidade... O São Humberto ficou sem jeito, cara. Ô, Baby, não sei o quê. Não, ele não sei o quê. E eu falei, pô, o que eu fiz, né? Que eu for tocar alguma ferida, né? Depois eu vim a saber, né? Foi assim, no supapo, que eu falei com o seu Alzir topou, falou, não, Mauro. Eu falei, não, eu quero fazer uma coisa grande. Eu estava saindo de publicidade, né? Eu fazia gravações na Rádio Nacional. Eu falei, não, o seu Alzir falou, vamos fazer aqui uma festinha. Eu falei, não, festinha não. Nós vamos fazer um negócio do arromba mesmo e tal. E aí, o que você conseguiu, como é que você conseguiu para transformar uma notícia, né, um fato, né, numa cidade interiorana para ser o que foi, que todo mundo sabe que foi um senhor festival dentro das limitações. Você sabe muito bem, quer dizer, quem esteve aqui? Teve, eu não lembro o nome de todos, né, o primeiro, o grande Glauber Rocha. O Glauber Rocha tinha apenas feito Barravento. Não era o gênio que é hoje. O Glauber Rocha era um rapaz talentoso, inteligente, né? Muito irreverente, aquela coisa toda. E eu conheci o Glauber então aqui. O Alex Vianney ficou assim interessadíssimo com tudo, correto? Muito interessado. Só que o Glauber
Glauber, ninguém conhecia Glauber, ninguém nada. A abertura foi, bom, nós tivemos que adiar por causa da renúncia do Jânio. Ainda teve esse problema, eu tive que anunciar, foi adiado o Festival Humberto Mauro e tal. Foi no Cine, hoje é o Cine Edgar, entendeu? Casa lotada, mas lotada de... Além desses grandes nomes, vieram atrizes. Eu não me lembro do nome das atrizes antigas e tal. Enfim, foi um sucesso absoluto. Eu conversei muito com o Glauber e tal, e ele, na verdade, ele não conhecia Humberto Mauro. Ele não sabia. O Alex Viana chegou, Mauro, vem cá, como é que nós vamos fazer? Eu falei, olha, vai ter um baile, porque interior sem baile, né? Um baile do festival. Aí eles fizeram, iam eleger no Clube Social a rainha do festival Humberto Mauro. Muito bem. Isso para esses rapazes que vieram aqui, interessados em Humberto Mauro, não significa nada, é mais um festivalzinho e tal. Muito bem. Nós descemos, né? Bom, foi lançado o negócio, eu que anunciei, está aberto o Festival Humberto Mauro, tal, Glauber Rocha, não sei o quê, o César Cury, não sei o quê. Edla Weinstein também veio, outra figuraça, né? Bom, acabou aquilo, todo mundo falou assim, bom, agora o pessoal vai subir e vai lá para o social, para o baile, né? Só que o Glauber Rocha chegou e falou assim, ô Mauro, eu não vou não, eu vou querer ver Ganga Bruta. Porque nós passamos na programação dos filmes o Ganga Bruta, né? Queria ver de novo. E tal. Eu acho que ele não conhecia o Ganga Bruta. Eu falei, mas como coisa? Não, eu tenho que vir e tal. Aí o Mauro não pode. O Cunha Neto, meu amigo e tal, né? Que era o filho do dono do Cunha, eu chamei o Cunha. Aqui, o Glauber quer ver o Mauro. Não, então chama o cara lá, a gente dá uma gorjeta para ele vai passar o filme de novo. Ficou eu e o Glauber lá. Ele falou assim, meu Deus do céu, mas que isso, cara? Que é isso? E é isso que os caras estavam procurando. O cinema novo estava à procura de uma verdadeira revolução, né? na arte cinematográfica e tal. Eu comecei a ler sobre educação, né? Os grandes autores da época e tal. Foi quando eu tomei contato com o nosso Piaget, né? Que é a escola do movimento, né? A escola do Piaget era o ramo, a dica, vamos dizer assim, bem popularmente, era o seguinte, vamos acabar com o imobilismo. Quer dizer, o que era a escola? A escola era um lugar onde você vai, senta, tem um professor, né? O professor pode te expulsar de sala, e era isso. E o Piaget era realmente a escola do movimento. Era um mundo novo, era um novo ser que estava surgindo daí. Mas como se não bastasse Piaget, eu comecei a ler um outro livro, uma experiência em Londres, que me deixou também muito interessado e que eu aproveitei. Ele tinha escrito um livro, Liberdade Sem Medo, Liberdade Sem Escola, esqueci o nome desse autor. Alexander Sutherland Neill. Pronto, é isso aí. Eu fiquei, pô, mas é isso que eu vou fazer. Ô Mauro, você vai fazer isso em Cataguases? Eu falei, por que não? Humberto Mauro não fez cinema aqui, né? E por que não, cara? Fui no Ivan Botelho. Olha só, são dados aqui que são curiosos. O Ivan Botelho falou assim, ô Mauro, o que você... Ah, não, você quer aquela casa onde tem aquele museu da eletricidade, está lá aberto. Mas aí aquilo era tido como casa mal assombrada, eu não sei se sabia disso e tal. Aí a falou, não, fica mal, não dá não e tal. Aí eu peguei e conversei com a Edmir Aquarela, eu falei, eu pago ao terminar essa coisa aqui. Aí nós montamos a Escola Integral Cecília Meirelles, com 8 alunos. 8 alunos. Eu falei, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pagar esses professores. Eu falei, eu pago do meu bolso e tal, até ver. Eu falei, bom, vai ser um tremendo fracasso. A Escola Integral Cecília Meirelles vingou, foi adiante, né? Agora, por que Cecília Meirelles? Porque quando eu fui presidente do Grêmio, era comum todo ano o presidente levar um escritor, né, para a coisa. O Betinho Henriques, um ano anterior, tinha levado o Augusto Frederico Schmidt. E eu trouxe, com a Lina Tâmica, me ajudou muito, a nossa Cecília Meirelles. Esteve aqui em 61. Ah, não, 61 não. Isso já foi
em 64. Eu fiquei apaixonado. A Cecília Meirelles, além de linda, uma grande poeta, né? E aí a chácara do João Peixoto tinha festa junina. Eu falei, não, nós vamos lá. Então foi a madrugada mais bonita que eu já tive, tomando lá aquelas bebidinhas, aquele negócio, e conversando com Cecília Meirelles, cara. A Cecília Meirelles veio 2 vezes em Cataguases. Essa que foi em 64, por aí, 65, não sei, e uns anos antes, a convite da Lina Tâmega. Bom, o Mauro em Brasília, para começar, ele foi um Mauro que sentiu, quando ele chegou em Brasília, que perguntaram o seguinte, você quer ir lá ver? Eu falei, não. O Mauro em Brasília chegou o seguinte, é aqui que eu tenho que ficar. Por quê? Cataguases era muito bom, eu achava essas montanhas lindas, maravilhosas, poéticas, mas ao mesmo tempo eu sentia preso aqui, essas montanhas me prendiam. E eu nessa altura, como houve o negócio do golpe de abril, eu tive que fazer concurso para o Banco do Brasil. Mas não foi por opção, porque eu já era casado, eu tinha que sobreviver. Entrei, me frustrei tremendamente, entendeu? E Brasília para mim foi isso, foi o cara, eu fui lá para escrever. Eu fui selecionado, né, para ser um dos os escritores da revista Desed, né? Então é o seguinte, o Mauro chega lá, já é o seguinte, bom, Cataguases vai continuar lá, né? O meu pai virou e falou, você agora é como um leão que está preso por basta mexer a mão. Eu senti, é aqui que eu vou ficar, aqui que eu vou poder fazer, voar mais alto, né? Dito e feito, então nós montamos a revista do Banco do Brasil, ia para o Brasil todo, muito bem. Com isso, aí eu fui para o gabinete do presidente do Banco do Brasil. O chefe do gabinete era o Rogério Teixeira, gente de Cataguases, Mauro, você vem e tal, não sei. Bom, eu dei um pulo grande, né? Que eu de assistente técnico, eu fui para assessor do gabinete do presidente, né? Tá muito bem. Aí eu fui assessor de imprensa do presidente do Banco do Brasil, Dr. Colim, Dr. Camilo Calazans de Magalhães e tal, muito bem. Aí eu fui para a área internacional. No gabinete do presidente tinha a área rural, a área industrial. Aí o cara falou, Mauro, vem para cá. Eu tinha convite para a área internacional. Eu falei, pô, eu não entendo nada de câmbio, não entendo nada de comércio exterior. Ah, pode deixar, você aprende. Aí eu fui para a área internacional, né, analisar pedidos de bilhões de coisas para aquele negócio. Aí eu aprendi lá, câmbio, não sei, realmente fiz um bom trabalho lá. Inclusive, ganhei uma bolsa de estudos em Tóquio, no Japão, no banco, é o BNDES daqui, né? International Bank of não sei o que e tal. E depois eu fui para Nova York. Bom, politicamente, a coisa já virou o seguinte, quando eu voltei, vem aqueles problemada toda, e greve, o diabo 4 e tal, né? Me chamam para trabalhar no gabinete do Collor. Eu falei, puta merda, eu trabalhar no Collor. Eu falei, poxa, mas não é nada, nem nada, eu tenho no meu currículo, né? Eu tenho lá, inclusive politicamente. Logicamente, eu não tinha nada a ver com Collor, né? Eu votei no Lula lá daquela época e tal, mas eu ficava no 3º andar. O gabinete do presidente era aqui, mas eu não fui trabalhar não só no gabinete pessoal. Quem respondia às respostas que o Collor separava, porque ele recebia, uma média, o presidente da República recebe uma média de 200 por hora, por dia. E eu respondia, e eu fui digamos, as minhas cartas eram respostas escolhidas pelo presidente para responder. E logo depois aposentei. Eu comecei fazendo literatura infantil. Eu fiz o primeiro livro, chama O Menino Mutante, que por sinal agora já é curta-metragem de animação, feito inclusive lá na nossa empresa mesmo, né? Que eu tenho uma empresa lá em Brasília e tal. Depois do Menino Mutante veio Com Quem Afinal Pinóquio Se Casou. Eu fiz um livro casando o Pinóquio com a Chapeuzinho Vermelho e tal.
Depois eu saí da literatura infantil e fiz Conversando com Quintana. Depois eu fiz poeminhas com uma letra só, com aliterações, só na letra D, na letra C. Depois eu fiz Criatividade do Absurdo, ano passado, também com aliterações, né? E agora eu estou lançando Super Quadros, que tem coisas sobre Cataguase, sabe? São quadros, né? Com versos decassílabos, né? São 183 quadros e eu estou aprontando agora trovas. Eu gosto de fazer trovinha. Para mim escrever é o seguinte, é um prazer. Eu encontro com um colega, não, eu estou sofrendo para ver um personagem. Eu falei, cara, mas eu vou escrever para sofrer. Que negócio é... Então cada um sofre o seu sofrimento e eu continuo escrevendo. Escrever para mim hoje é uma coisa que eu não sei viver mais sem escrever. Aquela resposta, o senhor, né, viveria sem escrever? Né? Eu antes falava assim, não é, mas hoje é. Hoje é porque eu tenho as minhas empresas de publicidade, estou com a família toda criada, todos os filhos todos casados e tal. E o que é que eu tenho que fazer? É valorizar a minha infância, a minha juventude, né, e conviver com os colegas aqui, sempre que eu puder. Eu fui criado na Igreja Católica, eu fui sacristão, era o coroinha do Padre Solino, né? Eu que fazia aquele negócio, servia o vinho para o padre, esse negócio todo. Cheguei no Rio de Janeiro, logo, eu não tinha resposta. Então hoje eu não tenho religião, entendeu? Eu tenho religiosidade, eu acho que religião não respondeu, não satisfez, não resolveu o problema do mundo e tal. Agora, com Deus e tal, eu falei, não, eu não entro nem nessa conversa. O mundo está tão evoluído, com a física quântica, que você perguntar se acredita em Deus ou não, e como é que não é, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então eu sou assim, eu sou... eu não sei se eu posso ser considerado agnóstico e tal. O fato é que a religião para mim, hoje para mim, eu não tenho religião. A minha tendência é para a espiritualidade. Aí sim, eu vou começar a ver, né, associando a essa coisa cientificamente. Porque se você for ver bem e tal, mas você é espírita, eu falo, não bata carimbo. Não é? Bom, com relação à morte, eu tive uma experiência, eu não digo próxima, sabe, mas paralela. Porque é o seguinte, num determinado momento da minha vida, eu com a minha vontade de fazer, então assim, eu dava aula no colégio de manhã. Saía daqui, vinha almoçar, minha mulher fazia comidinha, eu saía no meu Fusca, ia além Paraíba trabalhar no Banco do Brasil. Chegava à noite, ainda me pediam para dar aula. E aí eu falei, não estou satisfeito. Aí fiz a escola, Cecília Meirelles. Então o meu mundo foi um negócio tão atarracado, e à noite, depois, me deu na cabeça de estudar pedagogia em Muriaé, cara. O dia inteiro. Eu tive uma estafa, assim, terrível. Eu estava fazendo à noite lá em Muriaé, nisso um dia, quando eu voltando, sabe? Eu peguei, eu senti assim, eu falei, pô, onde é que eu estou? Né? E como é que é esse negócio e tal? Porque nós ficávamos numa república lá para dormir, tem negócio todo. Eu falei, não é possível. Agora você vê, Brasília, em Tóquio, eu lá naquela coisa, eu nunca tive isso porque eu estava bem. Eu entrei num processo quase que perda de memória. O estresse foi tão grande que ficou aquilo. Eu falei, pô, onde é que eu estou e tal? Aí eu fiz o esforço para ela ali, entrei, voltei para Cataguases, cheguei perto do meu pai e falei assim, eu estou assim. Eu falei, não, nós vamos para o Rio. Vamos para o Rio, e médicos e tal, o médico viu, analisou, e eu falei, eu não aguento, eu estou último estressado. Ele falou assim, então o senhor vai, nós vamos ter que internar o senhor aqui. Perfeitamente, o meu pai falou, ficou. Era uma clínica bonita em Botafogo, e eu vi aquilo, eu falei, gente, você vai fazer terapia ocupacional, nós vamos te dar uns remédios para você dormir, e eu falei, muito bom. Eu gostei tanto, porque os remédios eram baratos, né? Você tirava aquilo ali, tomaram, vai não sei o quê. Eu falei, gente, quando é que vocês vão me tirar daqui? Mas aí eu fiz sonoterapia. Eu dormi, eu acho que 6 dias seguidos. Aí os remédios chegaram, fizeram efeito e tal, não sei o quê.
Quando eu acordei, eu já perguntava, eu falava, como é que é? Quem sou eu? Né? Eles foram preciso o seguinte, traz retrato do pai, da mãe, dos filhos e tal. À medida que eu ia olhando assim, eu não reconhecia muito. Eu falei, então ele está precisando de mais algum remedinho. Quando eu comecei a reconhecer e viver, eles me deram alta, né? Aí eu voltei para o banco. Né? Agora, e aí? Além desse dado, que eu acho o seguinte, eu tenho a impressão que durante o tempo que você fica, é como se eu estivesse fora do corpo. Né? Tem uma coisa que é quase morte, não sei o quê. O meu livro, A Morte Não Existe, Embriafoco, é baseado numa coisa que eu não sei explicar, né? Que parece que eu vivi uma utopia, num lugar onde tinha isso, tinha aquilo, não tinha guerra, não sei o quê. Então, isso tudo foi muito chato, porque pô, você ficar um tempo fora, né, fora de campo, né? Mas aquilo me trouxe uma compreensão do seguinte, o que é o nada, o que é o tudo? Né? A filosofia que você vê nos livros, eu estava vivenciando numa fase da minha vida. Quer dizer, durante aquele tempo eu fiquei dormindo lá. Então, o que aconteceu se eu fui para lá, o espírito... Eu me lembro o seguinte, havia uma menina na França, Minou Drouet. Ela começou a escrever, não sei o quê, e aí a ciência ficou em dúvida. Isso aí ela está recebendo ou não? Eles falaram o seguinte, olha, vamos deixar a menina num quarto, pega uma bola de jogar contra a parede, põe uma caneta, um livro, e ela escreve aí o que você tem para escrever. Ela escreveu o seguinte, a morte não é o fim, mas uma espécie de vibração. Então, para mim, isso aí definiu, né? Que vibração? Vibração pode ser uma coisa, para outra, então cada um interpreta. A morte, eu acho que não é o fim, é uma espécie de vibração. Para mim é isso. Flor esplendente da mata, Cataguases bem fadada, terra por nós adorada, que os corações arrebata. De ti quem pouco presume, mentindo ao próprio sentir, não vês que és filha de nume, que teu fado se resume, teu futuro se desata num constante progredir. Salve, ó ninho de encantos, salve, princesa da mata, ouve de perto a sonata, cheia de magos quebrantos, que o rio canta tremente, enaltecendo-te as graças. Tudo aqui vive contente, do céu a sua aura lente, as flores, aves aos cantos, tudo te envia profalsas. Salve, salve, princesa da mata. O Cataguases todo setembro, 7 de setembro é dia da cidade da República, né? Um negócio independência, né? E um dia um cara falou assim, poxa, o Mauro Sérgio é um grande cataguasense ausente. Eu falei, não, eu não sou um cataguasense ausente, eu sou um cataguasense distante, porque eu não estou ausente daqui. Para você ter uma ideia, até hoje, cara, eu de vez em quando, lá em Brasília, eu pego reunião da Câmara dos Vereadores, para saber, eu fico mais por dentro, lá em Brasília, do que está acontecendo, que muito cataguasense lá, entendeu? Eu falo isso, a pessoa fala, não, é exagerado, não é. Quero deixar registrado, vem um lado ruim. Eu não suporto chegar aqui ou ouvir de lá, como é que está Cataguases? Ah, Cataguases já era. Cataguases é a cidade do já foi. Cataguases é a cidade do aqui, aconteceu. Eu não sei se eu resumi. Para falar de Cataguases eu fico a noite toda. Muito bom.